A cidadania italiana é vista por muitos brasileiros como a porta de entrada lá no velho continente. Normalmente se espera obter algum tipo de vantagem. E eu sempre tive curiosidade de saber quais são essas vantagens, qual é o caminho. E para isso eu trouxe no podcast de Direito de hoje um especialista, que é o Dr. Fábio Stella. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Paulo. Prazer estar aqui. Vamos lá, minha primeira dúvida é aquela Vamos lá. que você já deve responder para todo mundo aí. Por que muita gente quer tanto fazer a tal da cidadania italiana? Perfeito, Paulo. Olha, eu trabalho nessa área desde 2018, né? E eu acho que eu peguei exatamente o momento de maior escalada, né? Então, em meados de 2010, 2012, começou a já ter uma grande procura, né? Se tornou algo muito conhecido das pessoas, porque até então parecia algo muito distante. Algo que sabia que tinha o direito, mas não sabia os meios, né, para isso. E se tornou algo extremamente sim, de conhecimento público, né? Então, nesses 8 anos, o que a gente percebe, né, nós brasileiros? Cerca de 30% de nós, brasileiros, nascidos aqui, somos descendentes de italiano. Então, a gente está falando de milhões de pessoas, né? E qual o principal atrativo? A gente sabe, desde sempre, as oportunidades que existem em outros continentes, sobretudo o europeu, né? Então, não somente a Itália, mas toda a Europa, né? Então, condições de trabalho, a segurança dos locais, serviços de saúde, né? A gente sabe que é realmente já um continente extremamente desenvolvido. Então, isso sempre soa para nós brasileiros, sul-americanos, como uma grande oportunidade, né, de realmente buscar, né, um trabalho melhor, residir num país com melhores condições. Então, esse desejo surge daí, né, essa atração natural, né, que nós aqui do Brasil, América do Sul, temos, né, de poder estar na Europa e efetivamente, né, estar documentado, né, você como italiano, você é um cidadão europeu, pode residir, trabalhar em qualquer um dos países. Então, são portas que a gente tem, né, aqui se abrem, né, são alternativas a mais para a gente, né, não necessariamente as pessoas querem fazer para sair fugido daqui e ir para lá se aventurar, né, mas o pessoal guarda isso muito como um plano B, um plano C, né, então é ter portas abertas literalmente mundo afora. Então, não necessariamente é para a pessoa receber o passaporte e já sair correndo. Digo, é para ter uma alternativa. É para caso venha passar pela cabeça dela de sair do Brasil, ter o passaporte italiano. Exatamente, né? Eu posso ser o exemplo mesmo, né? Fiz minha cidadania italiana quando eu ainda nem trabalhava nessa área, e sempre morei aqui no Brasil. Então fiz a minha vida profissional aqui em Curitiba, enfim. Então tenho a cidadania italiana, assim como meu filho, e moramos em Curitiba, no Brasil. Então são alternativas, né? Então nada obsta de ter uma empresa no Brasil, uma na Europa, uma residência aqui, uma lá, enfim. São portas, né, que a gente gosta de ter abertas, né? E principalmente para as futuras gerações, né? Então a gente pensa muito já pensando no desenvolvimento dos filhos, oportunidades de estudo, enfim. Então são portas, assim, eu acho que é uma grande herança que a gente deixa, principalmente, né, para os que virão. Quando você recebe o cliente ali lá no seu escritório, você, agora pensando assim mais ou menos em números, né? Porque daí você está realmente vendo a demanda acontecendo na tua frente. Você diria que os teus clientes, eles procuram mais para ter essa garantia, então? Ou tem um número grande de pessoas que já chegam te dizendo, olha, preciso correr porque a minha vontade é ano que vem já quero estar lá. Eu acho que é bem dividido, né? Tem aqueles imediatistas mesmo, que Uhum. querem porque querem, enfim. Mas a maioria das pessoas ainda é um plano de curto a médio prazo. Não tão distante, mas também não é para sair correndo, enfim. Então, o pessoal está se planejando. Então, nosso público hoje principal é o pessoal que está na faixa ali dos 35 a 45 anos. Normalmente é o pessoal que estão com os filhos pequenos, né, frequentando a escola. Então, existe uma preparação, né? Então, a maioria do público tem esse desejo de curto a médio prazo, né? Não necessariamente que seja uma urgência para ir, né? Mas sempre tem aqueles que já quer pegar o Tá documento, entrar afobado. no avião e ir embora, né? Enfim, mas é bem dividido isso. Eu imagino que, como tudo que a gente vê quando conversa com as pessoas, né, tem gente que acha que tudo é mais fácil do que realmente é, né? Então, de repente, a pessoa deva chegar no seu escritório, estou imaginando aqui, e pensando, não, é só chegar com tal coisa, tal coisa, tal coisa,
barbada, isso aqui eu vou dar entrada e vai dar certo, né? Acontece isso também. Chega para você essa pessoa assim, não, doutor, tá tudo tranquilo aqui, é só doutor dar entrada. Exato. Então, são duas fases, né? Uma é o preparo documental, então, Uhum. pré-requisitos, né? Assim, sintetizando bastante, pré-requisitos. Todas as certidões de você até o teu ascendente nascido na Itália. Certidão de nascimento, casamento, óbito, até o teu bisavô, trisavô, aquele que efetivamente nasceu lá. A gente está falando de documentos ainda do século XIX. Nossa. Não tinham cartórios, né? Pouquíssimos locais tinham. Muitos registros são apenas religiosos, então é uma certidão de batismo que está lá no fundo de uma E igreja. você admite esse tipo de documento? Se admite. Tem algumas regras com relação à data, né? O batismo, né? Aqui no Brasil, o batismo ele tem força de um documento civil datado até janeiro de 1889 e Olha. matrimônio até maio de 1890, quando foi implementado o registro civil aqui no país. Aí, nesse momento, de fato, as pessoas deveriam ter seus registros em cartórios, e uma solução jurídica muito comum é uma lavratura tardia de certidão. A gente Nossa. prova que a pessoa nasceu no ano de 1905, por alguma razão o cartório era muito longe e o pai só batizou. A gente entra na justiça, né, na vara de registros públicos, lavrando essa certidão civil. Então é uma das soluções, né? Então a parte documental tem toda essa busca de documentos muito antigos e o correto preparo, né? Então tem algumas regras de datas, muitas variações de grafias, né, que às vezes até suscitam dúvidas se é aquela mesma pessoa. Então foi mudando, né, o aportuguesamento de nomes, sobrenomes que foram variando também. Então essa parte técnica, né, primordial para você não dar entrada e ser indeferido por um erro material, né? Então, primeira fase documental, seguramente leva de 6 a 12 meses normalmente, e mais daí o tempo do trâmite, né? Então, até então, né, antes dessas mudanças legislativas, tinham três caminhos. O caminho diretamente na Itália, quando você mora lá e dá entrada lá no comune, né, na prefeitura da cidade onde você mora. Outro caminho, consulado, que você tinha que entrar numa fila de 7, 8 anos, ou conseguir um agendamento online, que também quase ninguém conseguia, ou o caminho judicial, que se tornou o mais comum. Tempo de tramitação depende, obviamente, do juiz, do gabinete onde está o processo, mas seguramente ultrapassa ali 1 ano e meio, 2 anos, 3 anos. Então tem todo esse tempo, né? Então, preparar documentos, dar entrada, ser julgado e transitado em julgado, a gente está falando de um intervalo seguramente de 3 anos e meio, pelo menos, né? Então não tem essa coisa imediata, né? Então, E é um número grande de passos, né? Pelo que o doutor está comentando, porque tá aí uma coisa que na minha cabeça, por não ser da área e por nunca ter pensado em ter cidadania italiana, não me ocorreu, né? Que é essa questão da conformidade documental, porque de fato você tem que fazer uma retificação de algum registro público, de repente, se exato. torna complicado, até porque daí você está à mercê do tempo que vai demorar o trâmite aqui na justiça brasileira, Exato. Então são né? muitos fatores, né? Tem hora que o processo tramita mais rapidamente, outros menos, aí depende da cidade, Às enfim. vezes Então numa cidade varia muito. menor, numa vara menos movimentada, você consegue Exato. celeridade, que o volume, às vezes, da cidade maior não permite, né? Exato, exato. Normalmente as capitais, né, têm um volume tão grande, né, que leva um tempo maior do que municípios menores, né? Então, são muitas variáveis, é um tempo de busca de documentos. Isso porque a gente falou só dos documentos do Brasil, né? E para achar o batismo do italiano lá, então? Nossa Senhora. Aí é um documento lá do século XIX, Isso faz parte faz parte, do então. escopo do que o escritório do doutor atende. Ex Também faz essa busca. Exato, a gente faz absolutamente tudo. O cliente ele simplesmente tem que nos dar uma direção. A sua árvore. Eu, meu pai, meu avô, bisavô, o nome dele é tal, a idade tal. A gente parte daí. Caramba. E daí buscas, né? Então a gente conta com a equipe de genealogista, tanto aqui no Brasil quanto Isso na que eu ia Itália. perguntar. Exato. Então tem uma equipe de multi, né, profissionais, né? Então a gente está falando de genealogistas, o pessoal da área operacional, tradutor juramentado, advogados. Então é uma E literalmente grande. rola assim vamos dizer, uma busca documental em acervos lá, ou hoje já está, né, não sei como está isso na Itália, se lá já há um grau alto de digitalização de documentos, ou se de repente vai ter aquela pessoa literalmente folheando livrinhos. Pouquíssima digitalização, Paulo. Sério? Exato. País de primeiro mundo, hein? Exato. Olha, a diferença dos
Lá eles são o setor dentro do comune é de setor de status civil, né, que seria o equivalente ao cartório aqui. Nós aqui no Brasil estamos 100 anos na frente deles. É mesmo? Absolutamente. Quase nada está digitalizado lá, então as buscas são naqueles livrões antigos mesmo. Se em algum momento pegou fogo, deu uma enchente, alguma coisa, perdeu. Então Aquela coisa meu código da Vinci, tem assim, documentos que nunca vão ser achados, porque eles se Sim. perderam ao longo do tempo e mesmo os municípios, conforme foram se formando ao longo do tempo, né? Quando a Itália foi unificada, enfim, então os documentos foram viajando, foram para alguma cidade, foram para aquela capital da província. Então, tem documentos que nunca vão ser achados porque eles deixaram de existir. Então, normalmente, essa busca é bem manual. Alguns locais têm, sim, digitalizados. Existem algumas ferramentas de busca também pela internet. Então, a gente consegue fazer praticamente tudo, assim, à distância, né? Mas, não raras vezes, tem que alguém, a nosso pedido lá, pede licença para o padre para ficar revirando o livro. Pede licença porque pro o padre. padre também não atende o telefone, não responde e-mail. Alguém vai lá, pede licença e fica folheando o livro. Caramba. Então é uma coisa assim quase que artesanal mesmo. Na minha cabeça veio algumas cenas do Código da Vinci, né? Deles entrando lá na biblioteca do Vaticano e mexendo na documentação, o que talvez não seja tão complicado, digo, talvez não seja tão longe da realidade assim, né? Às vezes para achar um parente, aquele irmão do avô que era Exato, da igreja. São ligações, aí vai ver no livro tal apelido, às vezes, da família. Então era muito comum isso também. Então, a gente conhece alguém aqui no Brasil chamado José Luiz. Lá ele é o Giuseppe Luigi. Mas aí tem uma questão lá, que o nome do meio só colocava no batismo, quando queriam homenagear um santo, por exemplo. Caramba. Então lá no livro ele vai estar como Giuseppe alguma coisa. Então, se você fica lá atrás de um documento do José Luiz e tal, não vai estar assim escrito em lugar nenhum. Então são expertises que você vai pegando, né? São as nuances do trabalho, né? Tem, exato. E achar um documento italiano realmente já é uma grande vitória, né? Tem gente que passa a vida procurando e não acha. Não consegue. Então, quando a gente monta, né, esse conjunto documental, aí que os olhos das pessoas brilham, né? Você realmente vê, poxa, teu trisavô. Além, claro, né, de uma coisa assim até... do sentimento da pessoa, né? De saber de onde ele veio, quando que ele embarcou lá em Gênova e veio para cá no Brasil, enfim... então, é uma coisa legal, assim, pela história e, de fato, a pessoa, né, tem o conjunto probatório suficiente, né, ao processo e agora sim vou dar entrada, né? Então, é bem bacana, assim, participar desse momento com as famílias, né? Então, a gente fica com a família anos, né, enfim, durante toda a tramitação ali e realmente cria esse vínculo afetivo mesmo, né? Que o pessoal, mais do que um passaporte, o pessoal fica muito realizado, né? Eu imagino que deva ser emocionante quando a pessoa vê materializado aquela história que o avô contava, do fulano de tal, que não sei o quê, que frequentava tal cidade, e aí se casou, e aí de repente você traz isso para a pessoa, né? Deve ser bacana de ver, né? É incrível. E tá, o doutor comentou que a documentação, vamos chamar assim, o tabelionato italiano, ainda não é tão digitalizado. Mas quando a gente fala do procedimento em si, né? Quando o doutor entra com o pedido judicial lá, certo? Ele se processa no formato digital ou também é tudo no famoso livrinho, nos autos físicos, como era aqui há muito tempo atrás? A justiça italiana, ela, de poucos anos para cá, já está se tornando praticamente toda digitalizada também. Né? Embora muitos atos são presenciais nos tribunais, enfim, a questão de apresentação de documentos, tem sim a ferramenta digital, né? Então, o protocolo é feito com os documentos digitalizados, enfim, tem um aplicativo para a gente, para o próprio cliente digitar e ver todo o acompanhamento, qual juiz está, quais datas previstas para audiência, enfim, então melhorou bastante, né? O que é algo super positivo, né? Afinal de contas, as pessoas estão aqui no Brasil, um processo lá do outro lado do oceano, sempre há um receio, né? É algo distante, não entende o idioma, muitas vezes nem conhece quem que é o advogado que está atuando lá. Então, ter essa transparência é maravilhoso, né? Porque no aplicativo você vê lá o teu nome no hall de autores, qual juiz está, enfim, em qual tribunal. Então, evoluiu bastante isso, né? Isso é excelente. E o Projude brasileiro ou o Projude italiano? Qual que é melhor aí? O nosso é melhor. É mesmo? O nosso é melhor. Muitas vezes não está bem atualizado, então muitos atos são marcados, a gente sabe porque chega a intimação, mas no aplicativo ainda não tá atualizou. atualizado. Então tem uma defasagem, assim.
é uma coisa bem crônica lá, que é muita demanda para pouco funcionário. Então, é um grande problema. A maioria dos tribunais tem esse problema. O destaque negativo é o Tribunal de Veneza, é onde estão a maioria dos processos, né? Porque o que que houve? Teve uma descentralização dos processos. Até 2022, tudo era processado pelo Tribunal de Roma. Então, é um tribunal grande, bem aparelhado e tinha aquela demanda já Preparado habitual. para isso. Descentralizaram para os demais tribunais das regiões. Parecia como uma ótima solução, né? Você vai ter mais tribunais atuando, o tempo tende a cair. Só que os outros tribunais não tinham a mesma capacidade do que Roma, né? E o Tribunal de Veneza é o tribunal competente daqueles descendentes de italianos vindos do Vêneto, que no nosso caso, praticamente todos que estão aqui no Brasil, Argentina, enfim, a maioria veio da região do Vêneto. Por isso que quase todos os processos estão em Veneza. Então, existe pouquíssimos juízes para dezenas de milhares de processos. Nossa. Então, o que parecia muito bom essa descentralização, os tribunais não estavam preparados para esse fluxo. Então, é algo recorrente. Isso é tema lá entre os magistrados que eles trabalham para fazer processo de cidadania italiana, mais do que qualquer outra coisa civil na Itália. Então, é uma avalanche, assim, é uma avalanche. E essa é uma das coisas que, vamos dizer assim, provocou até o Poder Executivo e agora o Legislativo também a essa mudança que estão tentando implementar, né? Que ainda está em discussão, né? Então, é uma das coisas que motivou isso. A incapacidade deles de nos atender, a solução achada foi, então vamos acabar com o direito para acabar esse problema dos tribunais. É mais ou menos isso. Então, por isso que é extremamente contestado. Entendi. Quando nós tínhamos o processo, o processo de transição, né, entre o processo físico e o digital aqui no Brasil, me lembro bem, aqui no Paraná, nós passávamos por esse problema, mais ou menos como o doutor falou ali, né? Às vezes o trâmite acontecia dentro da vara, mas até ele ser incluído em sistema, demorava muito. Então, me lembro bem como era isso, né? Porque às vezes acontecia exatamente isso, de receber intimação e o cliente fala, mas como? Eu olhei agora há pouco o processo lá no sisteminha, e o sisteminha paranaense era bem precário na época, era oh meu Deus, era até de fora do TJ, o nome me sumiu agora. Era a CGPAR. E aí o cara olhava, não, mas como assim? O advogado tá mentindo para mim, né? Que aconteceu tal coisa. E, enfim, eu me lembro disso e é complicadíssimo. Hoje, por bem, já tá tudo mais evoluído. Até me perdoe entrar tanto assim nessas questões técnicas, mas é curiosidade de advogado, né? Claro. Assim, no que você identifica que o judiciário brasileiro e italiano, na forma de processar os pedidos, no que nós somos parecidos e no que nós somos diferentes, assim? O rito processual é muito semelhante, né? Mesmo? Exato. O rito processual, não à toa, né? O que a gente conhece, o que a gente estudou aqui como direito romano é a base, né? Lá da Itália, enfim. Então, ele tem ritos semelhantes. Rito ordinário, jurisdição voluntária. Exato. Ele tem a forma do processo civil, como ele é montado, é semelhante, parecido, né? Processos simplificados, enfim. Então, o rito é muito parecido, né? A intervenção do Ministério Público, prazos processuais, enfim, tudo é muito semelhante, né? Eu vejo que aqui no Brasil eu acho que a gente está até num patamar melhor do que lá. Eu acredito isso. Talvez até porque historicamente, né, não só a Itália, mas a própria Europa, nunca houve uma grande judicialização. Né? Verdade. Há uma cultura das coisas se resolverem muito antes de se tornar um processo. Os Estados Unidos também já foi assim, mais ou menos nessa linha, de evitar chegar no juiz. O juiz é quando realmente tudo foi tentado, não foi possível. Né? Aqui no Brasil, não. A gente sabe que é processo de toda a natureza o tempo todo. Talvez isso nos forçou a ter um judiciário tão robusto, tão inchado, que aprendeu a lidar com isso. Eu acho que Itália, Europa, enfim, nunca houve essa grande cultura de acionar o poder judiciário. Então, eu acho que eles ainda estão encontrando um modelo melhor para eles, aumentando a quantidade de servidores, magistrados, as carreiras da magistratura lá são diferentes um pouquinho daqui. Então, eu acho que eles não tiveram essa necessidade de ter esse judiciário tão preparado assim como nós tivemos. Exato. E tem sucumbência lá? Tem sucumbência. Tem sucumbência? Tem. Como é que funciona? Isso também é parecido? É tudo em euro. Nossa senhora, sério? Exato. Mas vamos dizer, o cara entra lá com o pedido. Vamos supor, não ganhou. Ele vai ter que arcar com
honorários do outro lado, vai ter que arcar com as custas processuais. Existe a sucumbência, mas isso é de processo a processo. Então ele vê como está instruído o processo, se não há uma má-fé, uma litigância de má-fé, Certo. por exemplo. Isso não é uma lide temerária. Exato. Em alguns, então pode ter a condenação pecuniária, sim, né? Então a parte que quando a gente entra com processo de cidadania no tribunal, existe um réu, que é o Ministério do Interior. É o próprio governo italiano sendo processado. Certo. Né? Então, eles são, sim, condenados, enfim. Então, e se começam a entrar com recurso, né, algo para protelar, eles são condenados efetivamente a custas, ressarcir o advogado, enfim, custas processuais. Então, mas isso é bem discricionário, assim, é de caso a caso, não há uma regra geral. Entendi. Então, o juiz ele tem esse poder de, caso a caso, definir se penaliza, se não penaliza e por quê. Chegou uma pergunta aqui. O passaporte europeu, ele facilita de alguma forma a entrada para os Estados Unidos? E vamos dizer, hoje, né, atualizando, já contextualizando para as imposições atuais, aí, né, você que está vendo essa entrevista mais adiante, nós estamos em fevereiro de 2026, né, e passamos por esse momento em que há uma certa turbulência política, né? Exato. Mesmo com as imposições atuais aí da presidência americana, de Donald Trump, ainda é bom o passaporte italiano para entrar? Exato. No caso, para os italianos, nada mudou. Né? Então, os países eles têm entre si, né, acordos nessa reciprocidade entre os países, tá? E a Itália é um dos mais benquistos mundo afora, podemos usar essa expressão. Em cerca de 190 países, a gente entra com o passaporte italiano sem necessidade de visto. Entre eles, os Estados Unidos. Né? Então, os Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, né? Os países bem burocráticos assim, para brasileiros conseguirem a entrada, né? O italiano é automático, né? Então a gente preenche um requerimento chamado ESTA. Então é no site, eu vou lá, preencho meus dados, dados do meu passaporte e ok, eles me dão autorização para a entrada. Então ainda, né, o passaporte italiano ele te dá essas possibilidades de entrada, né, de centenas de países, né, sem necessidade de visto. E uma outra pergunta que também chegou junto aqui é o seguinte, que há um outro lado do passaporte que ninguém fala, né? E aí o doutor talvez vai nos confirmar se sim ou se não, né? É só tirar a cidadania ou precisa fazer mais alguma coisa, vamos dizer, participar de eleições para conseguir tirar o passaporte? Como que é isso? Tem mais algum trâmite, mais algum passo além da cidadania para isso? Certo. Tem sim alguns deveres e responsabilidades, né? Então, quando o processo ele é deferido, você é um cidadão italiano quando? Quando o comune, a prefeitura da cidade lá do seu antepassado, faz o seu registro. Então você tem uma certidão de nascimento, de casamento italiana. Nesse momento você é um italiano. Certo. Passaporte, ele é só a materialização, ele é um documento de viagem. Então, se não quiser tirar o passaporte, tirar quando quiser, ok, é igual no Brasil. A gente tem nosso documento brasileiro, faz o passaporte quando quer. Então a gente associa muito o passaporte porque é legal, né? É algo que se materializa, mas ele é só um documento para viagem, né? Então a cidadania é quando suas certidões são transcritas na Itália, né? Obrigações nossas. A vida inteira a gente deve manter nossos dados atualizados, né? Então a nossa condição no exterior somos italianos que moram fora da Itália. Então existe algo chamado AIRE, que é um aviso de italiano residente no exterior. É nossa obrigação ter isso atualizado. Então é um controle que eles têm para de fato saber onde que estão os italianos mundo afora. Sim. Né? Então a gente tem que manter esse cadastro atualizado, nosso estado civil atualizado, se tem um nascimento de filho, comunicá-los. Então a gente tem essa prestação de contas. A pena não seria, em hipótese alguma, te tirarem a cidadania, nada disso, mas se vai renovar um passaporte e você não atualizou teu endereço, você não vai tirar. Primeiro atualize. Você se casou, divorciou, enfim. Então, nossa obrigação é manter nossos dados sempre atualizados a vida toda. Eleição até então é sempre facultativo. Então a gente recebe cédulas eleitorais, vota se quiser, né, ou não. Falar italiano é um pré-requisito para a cidadania? Ainda não, Paulo. Muito é discutido, né, que esse deve passar a ser um pré-requisito. Né? Então, para demonstrar esse vínculo cultural com a Itália. Porque a grande crítica das autoridades italianas é a maioria do pessoal que está fazendo cidadania quase não sabe onde fica a Itália no mapa. Não tem nenhum vínculo. Imagina. Então, eles querem que a gente minimamente exerça esse vínculo cultural, Claro. histórico. Né? E uma das formas seria o idioma. Né? Então,
Para os casos de naturalização por matrimônio, por exemplo, é exigido desse cônjuge um teste de idioma de nível B1 de italiano. Uhum. Né? Então, para o sanguíneo, ainda não. Mas tende a ser um pré-requisito, sim. É como se fosse aplicado um filtro, né? Uma contrapartida. Né? Você tem direito à cidadania, mesmo passados 150 anos que o seu antepassado nasceu aqui, alguma reciprocidade eles esperam, né? Então, demonstrar esse vínculo cultural com o país. Então, é uma grande tendência que passem a exigir, né, algum nível de idioma. Agora, indo para o lado da mudança legislativa, né? Que é o que muito se discute hoje, quando a gente digita cidadania italiana no Google, o que mais vai aparecer Só dúvidas e é poucas respostas. é a mudança de regra, né? Salvo engano, foi agora em 2025, né? Que houve uma evolução legislativa Exato, sobre no isso. final de março de 2025. Isso. E eu gostaria de saber se o doutor poderia me dizer como era o cenário antes e como fica o cenário agora com essa nova regra. Perfeito. Então, a legislação anterior, ela ficou vigente até 27 de março de 2025, uma legislação que nasceu lá em 1865. Então, olha quanto tempo era a mesma legislação, foi passando por algumas atualizações, 1912, 1992, apenas adequações, modernizações, mas nunca mudando a regra em si, porque ele é o direito sanguíneo, né, iuris sanguinis. E o que significa isso? Você adquire esse direito ao nascer, né? Então, é o direito sanguíneo. O pré-requisito é você já nasceu, você é uma pessoa que demonstrou que tem um ascendente italiano, né? O direito sanguíneo. Então, sempre foi assim. E a principal característica é, não há limite de gerações. Não tem como você colocar um marco que ali interrompeu o sangue. Deixou de Sendo ser que italiano dali para frente. a natureza do sanguíneo é um direito originário, a gente adquiriu quando nasceu, é imprescritível, ou seja, por que agora, né, sob a nova legislação, quem protocolou até começo de 2025 é italiano, quem for protocolar agora, eventualmente corre o risco de ser indeferido, né? Então, o grande questionamento está aí, né? Então, eles estão mudando o direito sanguíneo, né, que estava ali desde 1865, né, impondo esse limite de gerações. Então, a regra geral antigamente era, bastava você provar documentalmente essa tua origem italiana. A regra atual fala que até netos apenas. Aí as datas não batem. Se a gente sabe que os italianos, as grandes imigrações vieram para cá no século XIX, nós somos bisnetos, trinetos e assim por diante. Existem pouquíssimos filhos ou netos. Alguém que veio para o Brasil no século XX. É muito raro, né? Embora tenha, é raríssimo. Então, a grande maioria das pessoas já é quarta, quinta, sexta geração. E é essas pessoas que essa nova lei está deixando de fora. Então, eles, né, como é uma geração tão distante, perdeu esse direito, né? Então, é isso que está o cenário atual, né? E é isso que está em discussão na justiça italiana, né? Inclusive, a boa notícia para daqui 4 semanas apenas é a audiência na Corte Constitucional, que está prevista para dia 11 de março agora, né? Que é justamente um pedido de declaração de inconstitucionalidade dessa nova lei. Seria a nossa adinha aqui. Exato, seria um instrumento semelhante, né? Como que até então um direito sanguíneo que você adquiriu ao nascer, ele é imprescritível, como que agora ele prescreveu, né? E sem qualquer regra transitória, né? Então, ele está tirando um direito adquirido. Se o direito foi quando a gente nasceu, como que uma lei de agora está retroagindo lá no dia que a gente nasceu, falando que a gente não tem aquele direito. Então, ele fere vergonhosamente assim, tudo que a Itália prega e tudo que é o rito constitucional deles, né? Então, já há uma inclinação muito favorável da Corte Constitucional, né? A gente afirma isso porque com base em próprias decisões nesse meio período da própria Corte, né? Vou destacar uma decisão que foi publicada no final de julho de 2025. Lá era o seguinte, Paulo. Um dos tribunais tinha ingressado com esse processo na Corte para tentar declarar a inconstitucionalidade da lei antiga. Da lei antiga. Então, era o reverso. Eles queriam dizer, ó, essa última lei aí que teve alteração em 1992, a última, não é válida, né? Não é possível o direito sanguíneo, blá, blá. Foi cabalmente indeferido. Falar, não, ele é plenamente válido. O direito sanguíneo, originário, né, no dia que você nasceu, imprescritível, não sujeito a demais pré-requisitos. Então, essa é a sentença da Corte, nesse sentido. Isso foi em julho. E agora, em março, eles devem repetir a mesma coisa, né? Como que essa lei agora está tirando um direito adquirido, que é o que eles falaram lá em julho, que é válido, né? Então,
a expectativa é muito positiva sob esse prisma, né? Então, tudo leva a crer, né, que será julgado, declarado inconstitucional, se não total em partes, ou ela pode ser muito bem modulada, por exemplo, valer daqueles que nasceram dali para frente. Aí não há o que se falar Certo. em direito adquirido. Embora vão surgir outras teses, a questão da continuidade familiar, mas aí já é outra coisa. Então, se ele simplesmente, ó, essa nova lei de 2025 está valendo, porém, de quem nasceu daqui para frente, ok, é aceitável. Nunca retroagindo as pessoas que já tinham esse direito, né? Então, Uhum. foi um grande golpe, assim, né, com os descendentes, porque a gente está falando de preparo documental de anos, muitas vezes. Pessoal que já estava correndo atrás, já gastou, se inscreveu numa fila do consulado. Tinha muitos clientes nossos estavam para ser convocados naquele semestre, já depois de 6, 7 anos de fila. Simplesmente foram escanteados, né? Então foi um ato assim do Poder Executivo para ferir mesmo os descendentes, sabe? Então ele publicamente declarou que os sul-americanos são aproveitadores, enfim, na cabeça do ministro, no caso é o Antônio Tajani, nós aqui que nascemos na América do Sul somos inimigos deles, somos aproveitadores, algo assim. E isso ele conseguiu passar no parlamento também, porque daí eles têm a maioria. Então já era meio casado que ele baixou esse decreto do Poder Executivo, o Poder Legislativo validou. Então o que restou, e é onde a gente, né, coloca todas as nossas esperanças, é o Poder Judiciário, né? Entendi. Há um nítido conflito, então, né, entre os poderes aí, né? Há um Exato. legislativo, talvez, a pedido do executivo, tomando alguma medida, não sei se é isso mesmo ou se é iniciativa do próprio legislativo, e temos um judiciário que provavelmente na cúpula tenta manter a Tem rigidez que restaurar a ordem, né? da Constituição, né? Exato. Então, provavelmente, uma iniciativa de modificação das cláusulas constitucionais deve ser um trâmite muito mais moroso e por isso que vai na canetada, né? Exato. É uma lei de iniciativa do próprio legislativo, de algum deputado, de algum Foi do Poder Executivo, o que é bem raro. Foi um decreto-lei, né? Inclusive, muito se questiona esse instrumento que ele utilizou. Isso seria para causas de extrema urgência, sabe? Utilizar esse poder que ele tem de um Uhum. decreto-lei. Ele se Aí foi um decreto-lei. Decreto-lei. Isso daí é para coisas assim extremamente graves, coisas de risco nacional. Que tem que se resolver a toque de E na caixa. cabeça dele é muita gente pedindo a cidadania, é um risco nacional e do dia 27 para o dia 28 de março baixou o decreto. Então ele tem esse poder desse instrumento, mas muito mal utilizado. Então, não só o texto da lei está sendo questionado, mas até o instrumento que ele utilizou, né? Não caberia um decreto-lei para isso. E aí sim, o parlamento tinha até 60 dias para mantê-lo ou derrubá-lo, e como toda a base governista está no parlamento, já foi Entendi. um festival lá de votos, enfim, já era sabido que eles iam acompanhar o A margem ministro, foi né? muito grande, assim, ou foi meio dividido, sabe? Ah, foi grande. Eu não lembro assim em percentuais, mas eu creio que uns 2/3 estão com o governo. Deve ser na cabeça deles deve ser algo, vamos dizer, distante daquilo que aconteceu, que motivou esse número grande de pessoas e dos antepassados deles a virem para o Brasil fugindo de uma condição desfavorável e querendo Exato, uma vida nova, né? Querendo literalmente perpetuar a linhagem italiana, né, deles, exato. né? Talvez não se considere isso, porque vai se distanciando, né? Exato, realmente Conforme foi passando muitas gerações, né? se Mas até distanciou da hoje, né? crise, né? Exato, mas até hoje, né? A gente sabe que a cultura italiana aqui é muito forte, né? Sim, A exemplo sim, de onde eu sim. trabalho e moro, que é justamente em Santa Felicidade, é um festival de sobrenomes italianos, enfim, ainda é cultivada, né? Essa cultura. Sim. Então, é uma questão assim de orgulho mesmo, né? Que a gente carrega. Então, há sim, né? As festas típicas, enfim, tem cidades que vivem nessa cultura italiana, enfim, muito aqui no sul do país, principalmente, Rio Grande do Sul, até mais Tem do que no muito Paraná. italiano, é. Enfim, então até hoje tem essa cultura sim, mas para eles lá na Itália, eles realmente não veem. Há um desconhecimento, sabe? A maioria dos políticos lá não faz a menor Eles ideia que esqueceram os do que italianos passaram, é. há 150 anos atrás vieram para o Brasil, enfim. Né? O próprio Estados Unidos também é cheio de italiano. Então, para o pessoal de hoje lá na Itália, eles não entendem a história. Eles não sabem por que os brasileiros têm direito à cidadania. É mais ou menos isso. Eu acho que o que não deve estar sendo observado, talvez, deve haver um simplismo nessa filtragem, provavelmente porque deve se vender a teoria de que são brasileiros e não brasileiros
que descendem dos italianos, né? Porque dá a impressão, quando a gente lê as matérias, que o que está sendo negado é o pedido de um brasileiro completamente desligado da cultura italiana. E, na verdade, não. Exato. São bisnetos, trinetos de italianos, né? Vamos dizer, de pessoas que vieram para cá. E logo no Brasil, a gente sente muito por isso, porque é um país que abraçou muitas culturas que vieram de fora, né? Embora a gente conheça algumas histórias por questão de preconceito, né? De algumas famílias de nacionalidades aí que foram inicialmente vítimas de preconceito. Mas o Brasil abraçou o italiano, principalmente, né? Exato. Muito, né? Olha, poucas vezes, Paulo, eu vi alguma coisa que é muito injusta. E é isso que aconteceu. É um sentimento de injustiça mesmo, sabe? Não é que, gostaria que a lei fosse de um jeito. Não é o gostar. É uma injustiça feita, sabe? Um ato na canetada do Poder Executivo. Né, quando você tiver a oportunidade, eu te passo a entrevista que esse ministro deu depois desse decreto. O brasileiro é aproveitador, o brasileiro quer o passaporte para ir para Miami. Então ele né, nesse tom assim jocoso assim mesmo, sabe? Então, porque claro, somos brasileiros, nascemos aqui e não deixamos de ser, né? Mas a questão que o direito sanguíneo vindo do nosso antepassado italiano também pulsa igual, né? Então, realmente a gente tem essa dupla cidadania, né? Então, o que ele fez foi, né, poucas vezes eu vi algo tão injusto assim, então sem nexo, né? Então a gente espera que o Poder Judiciário restaure a normalidade. E do jeito que está hoje, tá? Se eu quiser entrar na fila, tem alguma chance? Como está hoje? Nada foi julgado ainda depois do decreto. Então o decreto ele passou a vigorar em 28 de março de 2025. Continuamos protocolando normal. Claro que quando saiu essa notícia, muitas famílias pensaram, e agora? Sigo, desisto. Então muitas pessoas abandonaram, não queremos mais, estou inseguro, né, com direito. Aqueles que logo entenderam que não tem como prosperar isso, a pessoa já batalhou tanto atrás dos documentos que ele vai até o fim na justiça. Claro. Então muita gente continuou protocolando, né? Nós mesmos, muitos. No Tribunal de Veneza saiu um balanço lá que entrou mais de 10 mil ações, né, desde o decreto para cá, ou seja, é muita gente que continua entendendo que tem o direito, né? Então, o caminho hoje que restou é só o Poder Judiciário, né? Então, porque os administrativos fechou. Não tem mais como você ir no consulado italiano ou fazer no comune. Então, só restou a via judicial. E o que os juízes, sabiamente, não estão julgando ainda. Por quê? Porque tudo leva a crer que vai ter essa declaração de inconstitucionalidade agora em março, né? Ou então, eles estão evitando. Nós mesmos, uma pequena estratégia que a gente adotou para aquilo que a gente via que a audiência ia ser marcada muito breve, pedindo um adiamento para a partir de abril, maio, para já estar com a legislação vigente, né? Senão cai no juiz primeiro grau agora, indefere, daqui 2 meses reverteu isso pela corte, só que isso vai ter que entrar com recurso, as custas são caras, enfim. Então, sabiamente, os juízes não estão julgando os processos de 28 de março para cá, e muitos até já remeteram à própria corte. Então, além deles não deixaram só na gaveta, muitos levantaram o questionamento, né, para a corte também, provocando eles a se manifestarem. É o que eu ia te perguntar, que eu tinha anotado aqui, se os pedidos na esfera judicial estão sendo indeferidos sumariamente ou se está sendo suspensa a questão. Que bom que está sendo suspenso, né? Ele está com esse... Se não é uma suspensão assim formal e geral, internamente os juízes não estão julgando, né? E realmente é há pouco tempo, né? A gente está falando de 11 meses. Raramente mesmo alguém julgava algo em menos de 11 meses. Então, mais do que nunca, eles estão deixando ali na filinha ali, estão julgando os processos antigos, né? Até para colocar um pouco em dia as coisas. Então, tudo aquilo que foi protocolado antes está sendo deferido normalmente, porque a nova lei ela protege quem protocolou até 27 de março. Né? Então, o tempo rege o ato ali. Exato. Então, todos que já tinham o processo seguem normalmente. Quem entrou após o decreto, todos nós ainda aguardamos julgamentos. Se fosse no Brasil, teria ali, por uma questão de recurso repetitivo, uma suspensão geral, né? E viria uma decisão para ser aplicada de cima para baixo. Exato. Em seguida, né? Então, como
como advogado, a gente, aqui, né, no nosso ordenamento, a gente fica imaginando como é que isso se processaria lá, então, E é realmente uma questão urgente, né? Porque a gente está sim. falando de dezenas de milhares de processos que estão nos tribunais. Então, quanto a corte tem a obrigação de elucidar isso o mais breve possível, né? Tá. O doutor comentou sobre os documentos que precisam ser apresentados, mas eu imagino que devam ter erros comuns, né? Claro, o doutor também já abordou a questão de nome, que de repente está errado, alguma coisa assim. Mas chega ao cúmulo da pessoa chegar, sei lá, com um xerox mal tirado e achar que vai ter legibilidade suficiente para deferir, ou de Exato. fato se aceita documento, ainda que muito Né? complicado. Toda a documentação a gente deve reemiti-la. Então, não Uhum, é que a gente precise do papel que foi expedido lá em uhum, 1870. uhum, A pessoa ter uma foto, um documento velho, é muito bom para a gente ter os dados, né? Então, uhum, a cidade, datas, enfim. Mas a gente sempre vai pedir um documento atualizado ao uhum, órgão competente, né? Seja no comune, seja na paróquia, né? Quando é um certificado uhum. de batismo. Então, a gente vai pedir sempre a documentação nova, né? Vai sair com a data atual como uma segunda via original. Quer dizer, alguma coisa também vai ter que se correr atrás, né? Não é só entregar um documento. É porque Exato. eu Tudo é sei. remetido, É. aí tem que ser tudo, obviamente, traduzido para o italiano. Aí, para as instituições brasileiras serem aceitas no exterior, existe um instrumento chamado apostilamento, que é Sim. feito também em cartório, né, dando E não é validade desses barato. documentos para uso no exterior. Então, são várias questões técnicas ali que realmente custam, né, bastante, né? Para quem trabalha com direito efetivamente, sabe que casos de novela aparecem nos escritórios rotineiramente, né? Então, sim, acontece. Para casos aqui mais até domésticos, né? Vem aquela documentação que a pessoa às vezes acredita todo o valor daquilo que ela pretende naquele documento ruinzinho. E imagino que para um pedido que vai para fora do Brasil, então tem que ter ainda mais conformidade documental, né? Exato. Porque ou ainda mais em tempos de AI podendo fabricar documentos, né? Eu acho que a Exato. desconfiança é ainda maior, né? Exato. E sempre houve casos de falsificações de documentos, né? Então, de tempo em tempo saía algo na mídia. Pessoal que produzia E o documentos. doutor já Então, pegou algo assim? Já, n- já, já flagrou um documento desse que teve que dar bronca no cliente? não, não, porque raramente o cliente raramente chega com os documentos prontos. Uhum, Ele começa lá atrás para que a gente mesmo providencie os documentos. E aí a gente sabe que é a gente que está preparando. Quando alguém chega com tudo pronto, requer uma boa inspeção. Então, nunca chegamos a ver um documento falsificado, mas sim, já pediram uma segunda via. Então, uhum, entraram em contato, lá, comune lá de, um exemplo, lá de Mantova. Ah, me dá uma segunda via de tal certidão. Ah, ok. Se eles mandam, perfeito, tá ok. Eventualmente poderiam falar, não, não existe esse registro. Né? Então, para se precaver. Então, em alguns casos, claro, a gente repetir essa emissão de documentos para se precaver, mas não chegamos a ver assim, um documento falsificado, né, produzido, mas na mídia, volta e meia saía, né, que os próprios cartórios no Brasil faziam registros, porque aparentemente, né, quem está dentro do cartório tem uma facilidade, né? Então já houve casos de cartórios até fechados porque produziam certidões, digitam uhum. o que bem quer, imprime aquele papel especial de cartório, enfim, e pronto, parece que é verdadeiro, né? E ainda faz aquela famosa aquele termo que é mais utilizado para imóveis, né? Mas a famosa grilagem, né? Que é pegar aquele. Para quem não sabe, esse termo vem uma técnica que se faz para tentar envelhecer virtualmente o documento, né? Diziam que você colocava o documento na gaveta com grilos e que daí a urina dele faz com que o documento Aquele tom ele escurecido no começa a papel. perecer e ficar com aquela aparência de antigo, né? Então, você vê, né? Se no analógico era assim, no digital dá para desconfiar mais ainda, né? Exato. Todo cuidado é pouco, né, para É, mexer com esses exato. documentos. E a pergunta que não quer calar. Partindo da premissa que cada caso é um caso, o que a gente poderia, de forma genérica, passar para as pessoas como seria o investimento médio ou máximo, né, que ela vai ter para conseguir a tão sonhada Tá. cidadania italiana? Realmente varia um pouco, né? Não é só um jeito de falar assim para não abrir valor, nada disso, porque depende da quantidade de documentos, se os documentos carecem de alguma diligência judicial no país ou não, a Uhum, quantidade de pessoas que estão fazendo o processo, então ele muda bastante, tá?
De modo geral, é bom incluir vários familiares no processo, né? Então, fazer sozinho, uma pessoa seguramente vai gastar algo na casa de 5 a 6 mil euros, Uhum. né? Pensando em documentos, parte judicial do Brasil, judicial da Itália, um pacote como um todo, né? 5, 6 mil euros. Se a gente faz uma família grande com 10 pessoas, cada um não vai pagar esses mesmos 5, 6 mil. Vai dar um valor total ali na casa de 12, 15, para dividir nesses 10, que cai para 1.500 cada um. Perfeito. Um exemplo. É Então, uma boa dica, hein? exato. Então, quando é um grupo grande, com 1.000 e poucos euros, você já pode fazer o seu processo. Quando é sozinho, inevitavelmente vai ultrapassar a casa de 5 mil euros aproximadamente. Entendi. E tá, mas o doutor está falando em euros, né? É um pagamento que tem que ser feito, vamos dizer, vem tudo de uma vez só, ou é um pagamento, vamos dizer, é um montante que ela vai pagar conforme vai passando os atos processuais? Isso depende como é contratado. Então, Tem as duas modalidades, então? tem as duas possibilidades. É muito comum essa divisão de a parte documental e segundo a parte de honorários. Uhum. Então, seria um 50-50, assim. Então, toda a parte, né, de custos e honorários da parte de preparo de documentos, outra a parte judicial. Então, depende muito do que é acordado. Ou pode ser pago tudo junto, no ato da contratação, aí acaba tendo algum desconto, algo assim. Mas, Uhum. então, ele é tudo pactuado, né? Porque são atos sucessivos, né? O doutor falou sobre o que se espera de prazo, né, para ter a cidadania deferida, né? Mas uma coisa aqui que eu queria até deixar mais esclarecido, né? Porque supondo que venha uma boa notícia aí nesse julgamento dos próximos dias, a pessoa vai dar entrada, pode dar entrada no extrajudicial ou no judicial. No extrajudicial, com certeza um período bem menor que se deveria esperar, né? A de tramitação? Isso. Na verdade, não, Paulo, porque aqui os consulados, eles faziam o processo extrajudicial. Eles fazem direto Só aqui. que era uma fila. Então você entra na fila, era assim aqui em Curitiba até 2021. Você mandava um formulário para eles, eles te davam um número e você ficava esperando anos até chamar o teu número. Era assim. 2021 para cá o que mudou? Eles mudaram o sistema de fila, você não podia mais ter o teu número e ficar esperando, mudaram para um agendamento online. Tá. Então tem um portal, você cria um login e senha, aí você disputa lá com 200 mil pessoas, umas 5 vagas que abrem na semana. Uhum. Então era um negócio meio que feito para não atender todo mundo. O pessoal não conseguia mais data para fazer no extrajudicial. Por isso essa avalanche no Poder Judiciário. O processo ele nunca era para ter ido pro Poder Judiciário. Ele foi o remédio porque os consulados não Demoravam atendiam as demais. pessoas. Você não conseguia data ou você entrava numa fila de uma década. Então nunca foi para entrar no Poder Judiciário isso. Isso foi o remédio encontrado pela ineficiência do processo administrativo. E aqui no Brasil é uma unidade apenas ou é como o americano que tem mais de Tem uma? vários consulados italianos. Tem aqui em Curitiba, por exemplo, nosso consulado atende os residentes do Paraná e Santa Catarina. Perfeito. Aí tem o próprio de Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Nossa. Belo Horizonte e a própria embaixada em Brasília. Então cada um tem a sua competência territorial. Olha, então, na verdade, tem uma estrutura até Você bem vai- aparelhada para deveria atender funcionar bem, a mas- italianada brasileira. Mas nunca funcionou, Paulo. Então por isso que existe essa onda da judicialização. Nunca era para ter isso parar no Poder Judiciário, nunca. Entendi. Só que por ineficiência deles, né? E claro, realmente tem uma demanda absurda de grande? Tem. Mas claro que o governo tem poder de aparelhar e ter funcionários, servidores para isso, né? Eles ganham, né? Nunca foi gratuito. Eles arrecadam muito dinheiro com o processo de cidadania. Então, não faz sentido assim, né? Eles atenderem tão mal algo que dá tanto retorno financeiro para eles. Veja como o nosso achismo realmente é superado quando conversa com quem é da área, né? Porque realmente não fazia ideia disso. E mais uma coisa que não é achismo é que se você quer gravar o seu podcast, uma videoaula, ou quer trazer o seu fotógrafo e fazer uma incrível sessão de fotos para fazer o teu perfil bacana ali no LinkedIn, ou enfim, também fazer gravações de qualquer natureza que demande um estúdio, entre em contato com o nosso patrocinador, que são os estúdios da Toca. Esse estúdio lindo que você está vendo aqui, com um ambiente que é preparado para receber você e a sua equipe. E você conta também com um direcionamento muito legal, porque para nós o fator pessoa, o fator orientação pessoal importa e muito. Então, entre em contato no telefone ou através do link que está aparecendo aqui embaixo, solicite um orçamento que a Alana com certeza
vai te atender muito bem. Mas voltando para a nossa conversa aqui. Eu li em algum lugar, e não vou me recordar onde, né? Porque agora muito se fala sobre essa nova legislação, de que a naturalização de antepassado brasileiro interromperia a linhagem italiana. Existe isso mesmo? Existe. Então é assim, esse é um documento que até hoje a gente tem que emitir, que é uma certidão negativa de naturalização. Uhum. Porque se esse antepassado se naturalizou brasileiro, ele optou na época, porque não Uhum. existia o Instituto da Dupla Cidadania, era uma ou outra. Ah, entendi. É Se porque, ele justamente por isso que eu queria se ele saber. renunciou à italiana para se tornar brasileiro, ele é Sim. brasileiro, então ele interrompeu. A menos que o filho dele tivesse nascido antes dele se naturalizar. Então, se ele transmitiu essa corrente antes da naturalização, ok. Mas se ele chegou, se naturalizou brasileiro, depois de 5 anos teve um filho, esse filho dele é brasileiro. Então, interrompe sim. Então, esse é um documento indispensável ao processo, que é uma certidão negativa de naturalização do antepassado. E já chegou gente, provavelmente sim, mas enfim, eu fico imaginando, né, as dores das pessoas para mais diversas aí para pedir a cidadania. Tem gente que pede com a intenção de simplesmente ter talvez um domicílio fiscal na Itália. Vamos dizer, quer se submeter às regras italianas de tributação e não brasileira. Ele é usado. As estratégias são várias, né? Então, Uhum. muitos empresários. Há uma conexão muito grande entre empresários aqui do Paraná com os da Itália, enfim. Uhum. Então, existem estratégias, sim, de ter um domicílio Que fiscal renuncia diverso. ao domicílio fiscal brasileiro e vai conforme a política Exato. italiana de Para tributo. grandes empresários é muito comum esse pensamento, né? De abrir uma filial no exterior, então Uhum. tem essa questão da tributação diferente. Se a gente pensar, né, em grandes empresas, né, tecnologia, empresas americanas de tecnologia, por que eles estão dentro de alguns pequenos países lá na Uhum. Europa? Tem Uhum. uma questão tributária, né? Então, porque Uhum. estão lá em Luxemburgo, Holanda, enfim. Cada país tem as suas regras, né? Enfim, mas é muito buscado por empresários, sim, né? De poder ter esse patrimônio fora do país e, de alguma forma, né, trabalhar com essas regras tributárias que lhe favoreçam. Eu imagino também que deva haver uma demanda aí que chega depois de ter passado por algum tipo de picaretagem. Aquela pessoa que prometeram, ah, não, porque é muito fácil e tal. Porque tem profissionais e profissionais, Sim. como toda a área do direito, e, enfim. Aparece muito para você lá, gente que. Pessoal que já chega ressentido de onde estavam antes. Acontece muito. O que é, claro, ruim para a família que teve toda essa perda de tempo, perda financeira, nessa desilusão, mas isso é muito bom para afastar bons e maus profissionais. Uhum. Quando que foi esse grande filtro? Foi justamente agora na mudança legislativa. Muitas pessoas achavam que seu processo estava em tramitação. Então, tá lá, meu advogado da empresa tal falou que tá lá em tramitação, sim, e tudo mais. Só de falar. Saiu a nova legislação, o que o pessoal fez? Poxa, será que tá mesmo? E agora? Cadê meu processo? Quero ter certeza. Cadê meu número de processo? Ai, ai, ai. Não tem número de Não me processo. responde mais. Não, ainda estava montando documento. Enfim, eles falavam que já estavam com o processo de tramitação e não estavam. Então, isso daí tem empresas, escritórios grandes aqui, tanto do Paraná quanto de outros estados, que fecharam nesse meio tempo. O pessoal descobriu que aquilo que eles falavam que estava em tramitação nunca esteve em lugar nenhum, né? E potencialmente o pessoal pode ser prejudicado pela nova lei, né? Se assim ela se manter, né? Então pode pesquisar que muitas empresas, principalmente aquelas grandes e muita propaganda, a grande maioria já fechou. Porque eles não Cara, cumpriram aquilo que eles deveriam ter feito nos últimos anos. E agora, com uma mudança legislativa, todo cliente foi para cima, obviamente, né? Queremos saber efetivamente onde está o seu processo, qual o número do meu processo, quem que é a minha juíza, meu juiz, enfim. Então, muita gente chega na gente nesse pé hoje, né? Fiz o processo, achava que estava em processo, nunca esteve em lugar nenhum, e agora querem ingressar novamente, né? Efetivamente. Então, acontece muito. Né? esse De é o pessoal pior dos casos, né? que já teve uma experiência ruim e chega até nós, né? É o pior dos casos, né? Quando o cliente chega frustrado, Exato. né? No escritório a gente vê esse tipo de demanda também, né? E às vezes é só um problema de comunicação com o profissional que atende, e às vezes é porque, de fato, venderam uma facilidade que não poderiam entregar
E às vezes é vítima mesmo de golpista, gente que exerce de alguma forma E depois de um irregular. tempo some, exato. Captou ali o dinheiro de vários e sumiu, né? Exato. Diz que tem advogado associado na Itália e não tem, enfim. Falar é muito, muito fácil, né? E até maquiar informações. Então, as pessoas têm que pesquisar muito, têm que saber com quem que está lidando aqui no Brasil, quem que é o nosso advogado no exterior, enfim. Tem que colher informações, né? No mundo que a gente está hoje, a gente tem que todos os meios de pesquisas possíveis, Google, enfim, sites de reclamações, enfim. É imprescindível o pessoal se precaver, porque é um mercado que, de fato, gera muita receita, né? A gente sabe que os valores são elevados, existe muita procura, então isso, quem está com uma fé, ele vê um potencial grande, né? Então, é um mercado que eu posso lesar muitas pessoas, enfim. Então, os clientes têm que sempre pesquisar muito, priorizar, claro, quem tem um escritório físico, enfim, tudo que a pessoa se sinta confortável, né? Esse é um Há quanto ponto tempo que importante. você trabalha na área, quem é você, quem é a tua equipe, enfim. Às vezes fica tudo muito no mundo virtual, né? Mas Contrata saber alguma onde coisa, bater na porta não sabe do nem cara é onde a pessoa importante. tá, né? Então, isso é algo que a gente sente bastante, porque a gente sempre gostou de ter o escritório físico, né? Sim, Então, sim. poderia praticamente trabalhar no mundo virtual hoje, né? Nossos clientes estão no Mas Brasil não é a mesma inteiro, até credibilidade. mundo, mas ter um local físico é diferente. O cliente ele tá na tua mesa, você sabe que você está ali, né? Então, eu acho que dá um respaldo e uma tranquilidade para o cliente que é o que ele merece, né? É o melhor. Às vezes ele nem sabe que precisa disso, mas precisa. Porque o advogado que executa a demanda não necessariamente vai ter a necessidade de manter o escritório físico, mas aquele que capta o negócio, principalmente, eu entendo que agrega valor. Você conhecer o profissional, você apertar a mão dele e você saber aonde você vai para reclamar se alguma coisa der errado. Exato. Né? Em que porta bater. Isso, pelo menos para mim, faria muita diferença como cliente. Absolutamente. E no direito a gente sofre de um problema que às vezes a gente vê também em outras áreas, como na medicina, como na odontologia. Enfim, né? A prestação de serviço ela faz, às vezes, com que o bom profissional, de certa forma, venha a se prejudicar por conta do mal profissional, né? O cara já entra no teu escritório dizendo, doutor, mas me faz um descontinho, porque eu já gastei dinheiro lá atrás e tô liso. E, na verdade, o que você fez foi dar dinheiro para alguém que não executou tua demanda e agora quer que você faça um milagre, né? A baixo custo, né? Aquele baixo custo que ela achou que conseguiria lá atrás quando escolheu o Baratesa, né? Exato. É complicado isso. É um risco, né? É sempre um risco para os clientes. É uma coisa muito importante para as famílias, né? Então ninguém está indo atrás de uma dupla cidadania se não tem realmente uma importância. É um valor elevado de investimento para a maioria absoluta das pessoas. Então, é uma coisa importante. Você está pagando caro, você tem que saber quem está executando isso para você. Claro. Então, existem, né, vamos dizer, puxando um pouco para o nosso lado, né, como advogados, né, Paulo? Se a gente não cumpre um contrato, algo assim, não é simplesmente um problema de civil ali, contratual. Tem a ordem dos advogados a quem a gente responde, enfim, a gente nunca vai sumir de onde a gente está. A gente está vinculado a uma instituição e, obviamente, podemos sofrer todas as sanções possíveis. Muitas pessoas oferecem esses serviços jurídicos não sendo advogados. Se apresentam como qualquer denominação, despachante, assessor. São profissionais que podem e devem existir normalmente, mas ao meu modo de ver, qual que é a responsabilidade que eles têm a mais com os clientes, né? Então, uma responsabilidade civil, contratual, ok. Mas os advogados no escritório jurídico, ele responde também à ordem dos advogados. Então, ninguém deixa de um cliente para trás para ter algum benefício, né? Se aproveitar de alguma forma, sendo que a gente pode sofrer as sanções aplicáveis pela ordem, né? Então, puxando, né, bem para o nosso lado assim, de advogados, realmente, se é um assunto jurídico, tratar com o escritório jurídico. Eu acho que é o mínimo. Né? É tipo aquele tratamento estético feito por quem não é da área de saúde. Exato. Né? A pessoa sabe quem faz. É mais ou menos isso. É aquela coisa, né? Nós carregamos o peso da profissão e o peso do sobrenome. Né? Porque, querendo ou não, tá ali no timbre da petição, a carreira não se constrói do dia para a noite. E é uma coisa que realmente nós zelamos, o profissional sério zela. Exato. Né? A nossa carreira é a longo prazo. Né? Exatamente. A gente espera daqui 20, 30 anos estar advogando. Então, Exatamente. Não se entra na advocacia pensando se der errado,
eu vou fazer tal coisa completamente diferente. Exato. Muito, muito raro ouvir isso, pelo menos, né? É bem isso, a gente vai com a nossa profissão até... Mas agora, uma outra dúvida minha é o seguinte. Vamos lá. Paulão tentou a cidadania. Paulão não conseguiu. Não importa o motivo. Não conseguiu emitir um documento que precisava, não validou alguma coisa, não deu. Existem que outras formas para eu tentar a cidadania? Certa vez me falaram que é possível ficar um período lá na Itália, e esse período, não sei se é 30, 40 dias, e talvez você tivesse a possibilidade de conseguir. Enfim, que outras alternativas eu tenho? Esse era um dos caminhos possíveis até a nova legislação. Então, existiam aqueles 3 caminhos, né? O judicial, o consulado ou via comune, que é esse residente lá. O via comune é isso. Então, esse que sempre foi aquele processo que o pessoal, vou para lá, fico tanto tempo e ok. Não tem nada de errado em fazer esse processo. Então, você não é que a pessoa ia para lá só durante o processo, depois voltava. Isso nunca foi proibido. Você não precisava demonstrar ânimo de ficar eternamente no país. Mas, claro, durante toda a prática, um dos pré-requisitos é estar lá. Então, era um processo que existia bastante. Nunca tinha data certa, então, por mais que sempre tem esses números, né? Alguém me falou que era 30 dias, alguém me falou 45 dias. Nunca daria para afirmar, mesmo porque você não controla o ritmo da prefeitura. Claro. Então, tem o trâmite de documentos, aí tem o vigile, que é o equivalente a um guarda municipal que ele visita você na tua casa, vê se você mora lá, abre teu guarda-roupa. Quer dizer, não dá para ficar viajando pela Itália também. Então, muitos clientes, né, e amigos mesmo já fizeram esse tipo de processo, então a gente sabe bem como que funcionava. É para você ficar em casa, o policial vai lá, vai falar com você, ver se você realmente está lá, enfim. Então, tinha que cumprir faz almocinho, aquelas coisas típicas de morar no lugar, né? Exato, você passar tinha roupa. você tinha que registrar teu domicílio, né, na questura, que é um dos órgãos lá do município. Então tinha todo um rito a ser feito. Esse sim era o processo mais rápido. Normalmente não excedia 90 dias. Então, claro, depende da velocidade de cada prefeitura, mas também era possível. Então, só que daí os pré-requisitos eram os mesmos. Os documentos são os mesmos para qualquer tipo de processo. É só a forma. Se você está lá, você vai direto na prefeitura, anda rápido. Se você está no Brasil, vai fazer no consulado, demora anos por causa da fila. Né? E o Poder Judiciário tem aquele tempo de 2, 3 anos. Então, cada caminho tinha a sua forma de tramitação, mas os pré-requisitos, a documentação, todos absolutamente idênticos. E também precisava ser descendente de italiano. Ou daria para um não descendente... Não, é a cidadania sanguínea que a gente está falando. Mesma coisa, mesmos documentos, traduzidos, apostilados, retificados. Né? Aí esse de residência... É um outro tipo de cidadania, que é a cidadania por período mesmo de residência, né? Que o pessoal é o estrangeiro que vai para lá, ele tá lá. Teve uma mudança recente, a gente não lida com vistos, né? Mas creio que baixou de 10 para 5 anos o período, né? Que você de fato está residente, você tem um visto legal de trabalho, enfim. Aí você ganha essa cidadania que não é a sanguínea. Então tem pré-requisitos, existe a cidadania de crianças, adolescentes que concluem o ensino médio, então ele tem também essa cidadania. Então tem várias formas, né? Essa exclusivamente que a gente estava falando é da sanguínea, né? No qual você tem que demonstrar essa descendência de um italiano nato. Bom, a nossa conversa está indo para a reta final e nesse momento eu queria falar um pouco agora sobre cultura italiana, né? Porque afinal, como o doutor bem disse, mora em Santa Felicidade, trabalha em Santa Felicidade. Para quem não conhece, é o bairro italiano aqui de Curitiba, né? Onde a colônia italiana se estabeleceu e cresceu e hoje é referência, né? Doutor, tem essa coisa da cultura italiana mesmo? Exerce a cultura? Tem contato diário com isso mesmo? Além da questão profissional, assim, sei lá, integra os grupos folclóricos, que ali tem vários, como é que é isso? Já participei muito e de certa forma continuo inserido, né? Então, quando criança, grupo folclórico, coral, enfim, todo esse vínculo com a comunidade italiana nossa de Santa Felicidade, né? Hoje eu sou um dos conselheiros da Italucan, por exemplo, que é a Câmara Ítalo-Brasileira de Indústria e Comércio, né, de Paraná e Itália, né, que é também, né, uma manutenção desse vínculo, né, entre a questão empresarial Brasil e Itália. Então a gente exerce no nosso dia a dia, né, na nossa cultura, enfim. Então, frequentando os restaurantes italianos, consumindo produtos italianos.
é um termo que eu uso bastante com os clientes, que é que nós somos embaixadores. A gente divulga a Itália de graça, a gente gosta disso. Então, a gente vive essa cultura italiana, sempre que possível está lá no país, enfim, morei durante um pequeno período lá. Então, eu continuo, claro, como sempre, né, inserido, tenho a minha cidadania, meu filho também, trabalho com isso. Então, há essa ligação desde sempre, né, com a Itália. Fico devendo numa coisa, o idioma. O idioma é algo que nunca, né, tive assim uma oportunidade ou um tempo adequado para Arranha realmente só. aprofundar, assim. Dá para se virar um pouquinho como turista, mas só, né? E Então, qualquer coisa a mãozinha ajuda, né? ajuda. A gente se comunica bem e dá para se entender, enfim. Qual região, afinal, que vem a família Stella? Stella veio da região do Vêneto. Da região do Vêneto mesmo. Stella é Belluno. Aí um pequeno detalhe. Eu sou Stella, é o sobrenome do meu avô, mas a minha avó é Ismanhoto. Esmanhoto. Então eu fiz pela linhagem dela, até porque na época alguns primos meus já tinham alguns documentos de Ismanhoto, então eu segui a linha da minha avó. Então eu carrego o meu nome Stella, né, que é o que eu tenho, mas a minha cidadania eu fiz por Ismanhoto, né, da região de Arce, lá em Belluno. E chegou a ter essa coisa de passar por onde teus antepassados viveram ali? Não tive a oportunidade de ir para o local. Residi um período na Lombardia, ali na região ali de Lecco, próximo ali a Milão, mas não fui até a cidade, enfim. Não teve como assim, entrar na minha logística lá, estava lá com um outro propósito, enfim. Então não fiquei turistando na Itália, né? Mas quando possível eu tenho, né, a maior vontade de ir, enfim, conhecer até melhor o Mas país. sabe fazer a macarronada, né? Pouquíssimo, a minha esposa faz. Sem quebrar o macarrão, né? Sem quebrar o macarrão. Deus o livre. Não pode, espaguete é inteiro. Doutor, vamos lá. Se o pessoal quiser contratar o seu serviço, quiser conhecer o escritório, que formas, que canais o doutor disponibiliza para ter esse acesso? Perfeito, Paulo. Bom, então a gente está em Santa Felicidade, né, aqui em Curitiba. Esse é o 8º ano nosso já de atividade e que a gente está nesse novo endereço há cerca de 9 meses. Fica na Via Vêneto. Não à toa se chama Via Vêneto, o local, né? Então, justamente de onde, né, vieram a maioria dos imigrantes. Estão na Via Vêneto 1120, em Santa Felicidade. Nos encontra em todas as redes sociais, sobretudo o Instagram, né? Então, Stella Cidadania Italiana, e a gente também usa também o stella.advocacia. São as duas formas de nos encontrar. Fone, acho que vale a pena a gente deixar registrado que também é o 419-8731-2284, né? Então, é o fone da nossa central de atendimento, que você será direcionado né, a conversar diretamente com os nossos profissionais, marcar reuniões, enfim. Então, são os nossos meios de contatos aí. Fechou. Doutor Fábio Stella, muito obrigado Joia. por ter vindo Obrigado, aqui no Paulo. nosso estúdio. Prazer. Foi um papo muito legal, espero que você tenha gostado. Não esqueça de deixar o seu like. Se você gostou, considere se inscrever no canal. E se gostou muito, dá uma maratonada, que nós temos um monte de conversa legal aqui. Esse foi o Dr. Fábio Stella. Meu nome é Paulo, advogado aqui em Curitiba. Quero deixar um abraço para vocês e o quanto antes voltaremos com um novo episódio. Um abraço. Até lá.